Antes de abordarmos a fisiopatologia da doença hemorroidária, achamos interessante tecer alguns comentários sobre a anatomia desta região, referentemente a dois aspectos importantes na compreensão desta fisiopatologia. Entretanto, é importante notar que, assim como a musculatura circular lisa irá compor o esfíncter interno, existe um outro segmento muscular, uma continuação da camada longitudinal da musculatura lisa do reto, que irá compor o chamado músculo longitudinal do canal anal. Uma vez que esse músculo, além de ter a função de unir o esfíncter interno e o esfíncter externo, ele também irá emitir fibras musculares que irão atravessar o músculo esfíncter interno e fixar-se na submucosa do reto e do próprio canal anal. O outro elemento anatômico a ser destacado na fisiopatologia da doença hemorroidária são os coxins venosos existentes no canal anal. Nós teríamos uma progressiva descida e, consequentemente, hipertrofia pela pressão esfincteriana e menor retorno venoso deste coxim venoso, que tenderia, então, a crescer, deslocar-se inferiormente em direção ao orifício anal, até progressivamente exteriorizar-se. Finalmente, teremos, então, uma etapa mais avançada que denominamos como hemorroidas de terceiro grau, que são aquelas em que já existe um aumento importante do coxim, que já existe uma descida importante e, consequentemente, exteriorização desse coxim venoso, e desta maneira nós teremos não apenas o sangramento, mas também o sintoma de protrusão anal muito mais evidente. Existiu também agora, nesse caso, podemos observar um comprometimento da pele, que sabemos que a pele perianal ela é bastante sensível, bastante dolorosa no caso de processos como esse de distensão aguda, não cirúrgico. Nós vamos abordar inicialmente aquele que historicamente foi mais utilizado, que era a escleroterapia, que se baseava no princípio da injeção submucosa de substâncias que fossem levar a um processo fibrótico de forma semelhante ao princípio da escleroterapia. Nós temos a coagulação infravermelha, um destaque maior ao procedimento de ligadura elástica de hemorroidas. Um tratamento bastante efetivo quando corretamente indicado, pouco sintomático para o paciente e, nestes casos, poderá apresentar uma baixa recorrência. Colocado de forma a sugar o mamilo hemorroidário a ser ligado. Colocados anéis e teremos então a isquemia progressiva desse mamilo,